Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática, versão clássicos. Vamos falar de um duelo centenário. Clássico carioca, Flamengo de um lado, Fluminense do outro. É o Fla-Flu, mais de 100 anos de história. Flamengo, fundado em 1895, time rubro-negro. Do outro lado, temos o Fluminense, tricolor das Laranjeiras, fundado em 1902. O primeiro duelo aconteceu em 1912 e a vitória foi do tricolor por 3-2. Último confronto, primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2018. Jogo no Mané Garrincha, em Brasília, e vitória do Flamengo por 2-0. São clubes que já decidiram muitos campeonatos e tem o nome Fla-Flu neste clássico, que é conhecido como Clássico das Multidões, em nome dado pelo jornalista Mário Filho, irmão do também jornalista e escritor Nelson Rodrigues, que, dentre muitas frases criadas para o Fla-Flu, disse que o Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada, que o Fla-Flu não tem começo, que o Fla-Flu não tem fim. Duelos que hoje trazem com a sua história um confronto de vantagem ao rubro-negro carioca. Mas como é que esses times vão se comportar no confronto pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro? Vamos acompanhar no Caio Analisa. E comigo, como é de praxe, Caio Couto. Tudo bem, professor? Tudo jóia, Felipe. Que clássico, hein, Caio? Em 2012, não sei se você sabe ou se tem muita gente que sabe ou não sabe, né? Em 2012, Fla-Flu é considerado patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, um único clássico a receber tal honraria. E em 1963, Caio, final do Campeonato Carioca, 194.603 torcedores, é um recorde mundial de jogo entre clubes. É muito grande Flamengo e Fluminense, né, Caio? É muita história, Felipe. Um Fla-Flu não só de hoje, mas como você disse antigamente, naquele Maracanã gigantesco, né? Mais recentemente, um passado não longínquo, né? Um gol de barriga do hoje Renato Portaluppi, treinador do Grêmio. Então, muita história de dois gigantes do futebol brasileiro. Caio, temos primeiro quem aqui? Flamengo ou Fluminense? O mando é do Flamengo nesse jogo do segundo turno. Vamos falar aqui, vermelho, vamos falar do Flamengo, né, Felipe? Falaremos do Flamengo hoje, dirigido por Dorival Júnior. Certo. E aí é bacana que mesmo com pouquíssimo tempo do Dorival de trabalho, a gente percebe pequenas mudanças, mas que a gente precisa passar para quem nos acompanha, Felipe. Então vamos falar primeiro na organização defensiva. O Flamengo com o treinador anterior, era fato que ele sempre apresentava um 4-1-4-1, ou seja, linha de 4, um jogador à frente dessa linha de 4, um desses jogadores subia aqui, fazia uma segunda linha de 4 e já um atacante centralizado à frente, pressionando bastante a saída de bola do adversário. E normalmente, eu vou já falar, esse jogador vinha sendo o Paquetá. Tá? O Paquetá era o jogador que subia aqui e quando o Flamengo tinha a bola, ele também vinha aqui para buscar, para trazer essa bola de trás. Então a gente via muito isso no Flamengo anterior. Com o Dorival, o que a gente pôde ver já no Flamengo nessas duas partidas e principalmente na última partida do Flamengo frente ao Corinthians, lá na arena do Corinthians. E a gente já viu o Flamengo abandonando esse 4-1-4-1, esse jogador alto e trazendo um jogador para trás de novo aqui e fazendo duas linhas de 4. Então ficou bem claro no time do Dorival, nessa partida, fazendo aqui o Uribe, fazia com o Paquetá agora nessa função aqui sem a bola, fazia esses dois jogadores com o Ilharão por trás, junto com o Cuéllar. Então o Flamengo, diferente na organização defensiva, veio para duas linhas de 4 e essas linhas não estavam tão altas assim, um pouquinho mais para trás. Esse foi o Flamengo sem a bola. Agora vamos falar do Flamengo com a bola. Do Flamengo com a bola, né, a posição da equipe continua a mesma em campo. A gente continua tendo, né, uma linha de 4, esses três jogadores no meio aqui, e dois jogadores de beirada e um jogador centralizado. Esse continuou sendo o Flamengo como jogava anteriormente. Um time também que apresentou um bom volume de jogo, né? Que tentou propor o jogo também contra o Corinthians. Não teve posse de bola. Agora, a grande diferença, que não sabemos se vai continuar. O Diego teve fora nesses dois últimos jogos. Tanto o goleiro como jogador de meio de campo, o Diego Ribas. E aí o Paquetá, que vinha fazendo essa função aqui, ou até mesmo jogava pelos lados, ele passou a ser esse jogador centralizado. Então tivemos o Arão com o Cuéllar, o Paquetá centralizado saindo para todos os lados do campo com liberdade,
com o Everton continuando aberto de um lado e Vitinho aberto do outro lado. E aqui, né, aquela rotação de jogadores. O primeiro jogo escolhido foi o Lincoln e na segunda partida jogou o Uribe. Então o Flamengo que buscou, né, vai buscar certamente contra o Fluminense ter essa característica. Jogadores de frente, né, um atacante de área, jogadores de lado de campo, mobilidade aqui e tentando, acima de tudo, propor o jogo. Um Flamengo que está aí ainda sonhando, por que não, com o título brasileiro, está a 4 pontos do líder Palmeiras. Participando com a gente aqui desse programa Análise Tática Clássicos, o dono de tudo isso que você falou, Caio Couto. Você, como um bom técnico que é, tem uma visão, né, fácil de poder entender o que trabalha, mas é o homem que hoje comanda esse time do Flamengo. E antes de chamar o Dorival, Felipe, uma coisa também que é importante a gente falar nessa organização ofensiva. Foi pouco a verdade. Eu não estou cravando aqui, mas a gente já conseguiu ver em umas 2 ou 3 oportunidades nesse jogo de Flamengo e Corinthians, o Cuejar fazendo uma entrada entre os 2 zagueiros. O Dorival gosta muito de fazer essa saída de 3. E aí, no jogo, foi o Pará subindo e o lateral esquerdo do Flamengo aqui também subindo ao apoio e fazendo essa linha de 3 aqui. Então também foi possível. Foi pouquíssimas vezes, é verdade, mas deu para visualizar isso. Então vamos ficar de olho para se realmente ele, para tentar no momento lá que o Fluminense estiver se defendendo, ele tendo a posse de bola, se ele vai se utilizar desse expediente. Não é a primeira passagem do Dorival pelo rubro-negro carioca, mas é claro que ele fala com a gente dizendo o que representa para ele, profissional do futebol, hoje técnico do Flamengo, disputar um Fla-Flu. Aí, Felipe, Caio, um grande abraço. Para mim é um prazer poder estar participando de um jogo, é um jogo histórico, um jogo que desde a minha infância sempre mexeu comigo. Eu que gostava de futebol desde garoto, acompanhava todos os movimentos dos clubes. Para mim, Fla-Flu era um clássico diferenciado, era um momento sublime e aquilo que nós víamos, né, antigamente nos cinemas, com o canal 100, se não me falha a memória, era assim o máximo, era tudo aquilo que nós almejávamos, né, garotos, e que gostaríamos um dia de poder estar participando. Graças a Deus eu estou tendo novamente essa oportunidade. Para mim é uma satisfação poder estar participando de um clássico como esse, um clássico que tem uma história muito grande, uma história profunda, que onde os grandes jogadores do futebol brasileiro já estiveram presentes, e eu fico lisonjeado de poder estar participando de um momento como esse. Agradeço a Deus por isso e talvez essa seja a minha impressão daquele que é um dos jogos que mais marcam a vida de um profissional, um momento histórico que todo profissional gostaria de poder estar presente, e nós estamos tendo essa oportunidade. Um abraço a todos. Esse é o técnico Dorival Júnior do Flamengo. Flamengo que tem título mundial, título de Libertadores, são 5 títulos brasileiros reconhecidamente, tem a polêmica da Copa União de 87, são 3 Copas do Brasil e 34 campeonatos cariocas. E enfrenta o Fluminense, tricolor das Laranjeiras. Como é que o time do Marcelo Oliveira está organizado, Caio Couto? Pode se organizar defensivamente e ofensivamente para tentar a vitória no clássico deste próximo sábado? O Marcelo Oliveira, que quando chegou ao Fluminense, ele terminou com aquela linha de 3 zagueiros, que é o que utilizava muito o Abel. Então ele veio para uma linha de 4. Mas a gente vai falar, esse foi o início do Marcelo. Agora voltando para o Marcelo desse momento no Fluminense. O Fluminense voltou para essa linha de 3 zagueiros. Então a gente tem costumeiramente Gum, Ibanez e o Digão, são esses jogadores que fazem essa linha de 3. E no momento defensivo, os 2 laterais ficam bem baixos e na verdade a gente tem uma linha de 5. Normalmente o Ayrton pela esquerda, aqui o titular da posição, o Gilberto, que está fora de combate. O Léo, que também vem jogando agora, subindo de produção, mas também é dúvida para esse confronto. Então o Fluminense ainda não tem uma certeza de quem jogará nessa posição aqui. Podendo ser até o Matheus Norton, mas não é uma certeza. E aí a gente tem, com certeza, essa linha de 5, uma linha de 4 aqui e um jogador à frente. Tá? Nessa linha de 4, normalmente, a gente tem o Richard, tem, se eu não me engano, o jogador chamado Jadson, que é um jogador de muita saída, Everaldo, um jogador de lado de campo, e o Sornosa fazendo por outro lado. E esse jogador aqui, normalmente, sendo o Luciano, esse jogador mais centralizado. Um Fluminense, que é uma equipe muito guerreira, muito batalhadora em campo, que marca muito, diminui os espaços do adversário para tentar sair em velocidade. Então, fatalmente, vai ser o Fluminense que a gente vai ver em campo. Uma equipe, né,
de linhas baixas e bem aproximadas. Agora, que Fluminense é esse quando toma a bola? No momento que toma a bola, naturalmente, esse jogador aqui avança, espeta. Esse Everaldo também, que é um atacante, ele avança. Aí a gente tem duas possíveis formatações. Uma, simplesmente a linha de 3 atrás, com essa subida desse jogador Ayrton, que é um lateral muito agudo, que tem na sua força a parte ofensiva. Aí a gente tem o Sornosa aqui, que no primeiro momento ele sobe também, lógico, para dar espaço para esse lateral. E aí a gente pode ver o Fluminense de duas formas. Ou esse 3-4-3, ou até mesmo o Sornosa, por sua característica. Ele tira uma diagonal para dentro, ele passa a ser esse meia do time, né? Lembrando que o Jadson é um jogador que passa muito, e a gente passa a ter um 3-5-2 aqui. Mas lembrando que o Fluminense não é uma equipe de posse de bola, né? De ter a rotação do jogo, de calma, paciência, vai para um lado, vai para o outro. É uma equipe que abaixa suas linhas, marca muito e se utiliza de velocidade. Fluminense que precisa da vitória no Clássico, além de dar mais motivação, porque vencer um Clássico é importante, ainda mais o Clássico das multidões, mas também para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Se do lado nós temos Dorival Júnior falando do rubro-negro, do outro lado, Marcelo Oliveira. E ele fala, o técnico do Fluminense, o que representa fazer parte da história de um Fla-Flu. Olha, uma expectativa, primeiro, muito grande. Desde criança a gente ouve falar do Fla-Flu, já vi jogos aí sensacionais, maravilhosos. A gente sabe que envolve muita emoção, muita rivalidade de torcida, a tradição dos clubes. E num momento bom das duas equipes, o Fluminense em crescimento, o Flamengo com um ótimo time também. Esperamos que seja um clássico que ganhe o melhor na técnica, que não ocorra nada demais fora dos campos, e o Fluminense vai muito confiante, muito preparado para esse jogo. É diferente, eu já participei como atleta e como treinador de vários clássicos, né? Mas pela história, pela tradição, né, que a gente conhece das duas equipes, bate assim, não ansiedade, mas uma expectativa e uma emoção diferente também. Esse é o Marcelo Oliveira, técnico do Fluminense, e não posso ser injusto. Se eu falei os principais títulos do Flamengo, falo também do Fluminense, Caio Couto. São 4 conquistas de campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, 31 títulos de campeonato carioca. Tem um título que eu aposto que o torcedor tricolor não gostaria de lembrar, mas faz parte da galeria, um título brasileiro da Série C em 1999. Eu vejo aqui na prancheta um confronto já entre Flamengo e Fluminense, Caio. É verdade, bem objetivo para você que nos acompanha o retrato do jogo. Um Flamengo que gosta de ter a bola para um Fluminense que é bem reativo e utiliza a velocidade, né? A linha de 5 do Fluminense, linha de 4, somente o Luciano à frente. Qual o desafio do Flamengo? Por que eu falo do Flamengo? O Flamengo tem algo a buscar no campeonato. Ele está vivo na briga do título. E o Fluminense, claro, ele continua forte na Sul-Americana e no Brasileiro ele vem buscando somente a sua manutenção. Então o que a gente vai ter? Qual é o grande desafio do Flamengo? É conseguir o Flamengo suplantar não só essa primeira linha de 4, mas essa linha de 5 baixa do Fluminense. E aí, Felipe, talvez... Já isso que a gente conseguiu anotar bem pouco no jogo do Corinthians, essa entrada do Cuejar fazendo essa linha de 3 para a subida dos laterais, pode de repente estar trazendo algum benefício do Flamengo no sentido de conseguir aumentar o número de jogadores no campo ofensivo para diminuir essa diferença entre 5, 9 jogadores para só 3 jogadores e esse quarto aqui no setor ofensivo do Flamengo. Essa é a análise do Caio Couto. E para a gente fechar com chave de ouro esse nosso programa, Caio, temos um convidado mais do que especial ainda, né? Felipe, não poderia ser com uma pessoa melhor. Um convidado de grande identidade com o Flamengo, mas acima de tudo, uma grande identidade com a torcida brasileira e o futebol mundial. Ele que é o maior artilheiro do Clássico das Multidões. E fez questão de participar, mandando um vídeo direto do Japão. Zico, Galinho de Quintino, hoje está lá no Kashima Antlers, no Japão. E mandou um depoimento falando para ele qual o seu momento mais marcante num clássico Fla-Flu. Bom, eu tive a oportunidade de jogar grandes Fla-Flus, né? Mas lógico que um não me sai da cabeça, que foi um dos últimos, porque aconteceu um fato inusitado. Eu tinha tido aquele problema no joelho e voltei, isso foi em 86, primeiro jogo do campeonato, e aliás foi o único jogo que eu joguei naquele campeonato carioca,
E quando eu entrei, o Fluminense tinha sido tricampeão carioca, e na abertura, quando o Flamengo entrou em campo, a torcida do Fluminense toda gritando bichado, 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 eu realmente senti bastante aquilo, mas aquilo me deu força, me deu uma garra fora do comum, então eu falei que aquele seria o meu dia. E Deus me abençoou, deu tudo certo, a gente ganhou de 4-1, eu fiz 3 gols, e a torcida do Fluminense viu que tinha cometido um erro muito grande, porque nunca tinha acontecido aquilo. Aliás, foi a primeira vez, porque até a brincadeira, a gozação é uma coisa, mas aquele dia foi sério, mas foi um Fla-Flu inesquecível. Tive outros também, da minha despedida, da minha volta, da contusão no joelho, mas o mais importante mesmo foi esse, em termos de participação dentro do campo, né? Um grande abraço. Esse então o Zico, quero agradecer o Galinho pelo vídeo, agradecer Dorival Júnior, Marcelo Oliveira também, nossos convidados, e parabenizar você, Caio, pela análise mais uma vez, belo trabalho. Bacana, Felipe, e claro, vamos ficar na torcida para um clássico eletrizante, e quem for melhor no dia, consiga a vitória. E você, siga chamando os amigos, fale que existe o programa Análise Tática no YouTube, se inscreva, dê likes, comente, para que a gente sempre possa trazer um conteúdo tão especial quanto este. Um forte abraço. Abraço, gente.